24. Os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou modalidade, públicos ou privados, proporcionarão condições de acesso e utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive salas de aula, bibliotecas, auditórios, ginásios e instalações desportivas, laboratórios, áreas de lazer e sanitários. Parágrafo 1º. Para a concessão de autorização de funcionamento, de abertura ou renovação de curso pelo poder público, o estabelecimento de ensino deverá comprovar que, inciso 1, está cumprindo as regras de acessibilidade arquitetônica, urbanística e na comunicação e informação previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica ou nesse decreto. Inciso 2. Coloca à disposição de professores, alunos, servidores e empregados portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas que permitam o acesso às atividades escolares e administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas. Inciso 3. Seu ordenamento interno contém normas sobre o tratamento a ser dispensado a professores, alunos, servidores e empregados portadores de deficiência, com o objetivo de coibir e reprimir qualquer tipo de discriminação, bem como as respectivas sanções pelo descumprimento dessas normas. Parágrafo 2º. As edificações de uso público e de uso coletivo referidas no caput já existentes têm respectivamente prazo de 30 e 48 meses a contar da data de publicação desse decreto, para garantir a acessibilidade de que trata este artigo. Artigo 25. Nos estacionamentos externos ou internos das edificações de uso público ou de uso coletivo ou naqueles localizados nas vias públicas serão reservados pelo menos 2% do total de vagas para veículos que transportem pessoa portadora de deficiência física ou visual, definidas neste decreto, sendo assegurada no mínimo uma vaga em locais próximos à entrada principal ou ao elevador, de fácil acesso à circulação de pedestres, com especificações técnicas de desenho e traçado conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Parágrafo 1º. Os veículos estacionados nas vagas reservadas deverão portar identificação a ser colocada em local de ampla visibilidade, confeccionado e fornecido pelos órgãos de trânsito que disciplinarão sobre suas características e condições de uso, observando o disposto na Lei 7.405. Parágrafo 2º. Casos de inobservância do disposto no parágrafo 1º estarão sujeitos a sanções estabelecidas pelos órgãos competentes. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto no caput aos estacionamentos localizados em áreas públicas e de uso coletivo. Parágrafo 4º. A utilização das vagas reservadas por veículos que não estejam transportando as pessoas citadas no caput constitui infração ao artigo 181, inciso 17, da Lei 9.503. Artigo 26. Nas edificações de uso público ou de uso coletivo, é obrigatória a existência de sinalização visual e tátil para orientação de pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual, em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Artigo 27. A instalação de novos elevadores ou sua adaptação em edificações de uso público ou uso coletivo, bem assim a instalação em edificação de uso privado, multifamiliar, a ser construída, na qual haja obrigatoriedade da presença de elevadores, deve atender aos padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Parágrafo 1º. No caso de instalação de elevadores novos ou da troca dos já existentes, qualquer que seja o número de elevadores
da edificação de uso público ou de uso coletivo, pelo menos um deles terá cabine, que permita acesso à movimentação cômoda de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, de acordo com o que especifica as normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Parágrafo 2º. Junto às botoeiras externas do elevador, deverá estar sinalizado em braille em qual andar da edificação a pessoa se encontra. Parágrafo 3º. Os edifícios a serem construídos com mais de um pavimento, além do pavimento de acesso, à exceção das habitações unifamiliares e daquelas que estejam obrigadas à instalação de elevadores por legislação municipal, deverão dispor de especificações técnicas e de projeto que facilitem a instalação do equipamento eletromecânico de deslocamento vertical para uso das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo 4º. As especificações técnicas a que se refere o parágrafo 3º devem atender: inciso 1. A indicação em planta aprovada pelo Poder Municipal do local reservado para a instalação do equipamento eletromecânico, devidamente assinada pelo autor do projeto. Inciso 2. A indicação da opção pelo tipo de equipamento, elevador, esteira, plataforma ou similar. Inciso 3. A indicação das dimensões internas e demais aspectos da cabine do equipamento a ser instalado. Inciso 4. Demais especificações em nota na própria planta, tais como a existência e as medidas de botoeira, espelho e informação de voz, bem como a garantia de responsabilidade técnica de que a estrutura da edificação suporta a implantação do equipamento escolhido. Seção 3. Da acessibilidade na habitação de interesse social. Artigo 28. Na habitação de interesse social, deverão ser promovidas as seguintes ações para assegurar as condições de acessibilidade dos empreendimentos. Inciso 1. Definição de projetos e adoção de tipologias construtivas livres de barreiras arquitetônicas e urbanísticas. Inciso 2. No caso de edificação multifamiliar, execução das unidades habitacionais acessíveis no piso térreo e acessíveis ou adaptáveis quando nos demais pisos. Inciso 3. Execução das partes de uso comum quando se tratar de edificação multifamiliar, conforme as normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Inciso 4. Elaboração de especificações técnicas de projeto que facilite a instalação de elevador, adaptado para uso das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo único. Os agentes executores dos programas e projetos destinados à habitação de interesse social, financiados com recursos próprios da União ou por ela geridos, devem observar os requisitos estabelecidos neste artigo. Artigo 29. Ao Ministério das Cidades, no âmbito da coordenação da política habitacional, compete: inciso 1. A adotar as providências necessárias para o cumprimento do disposto no artigo 28. Inciso 2. Divulgar, junto aos agentes interessados, e orientar a clientela alvo da política habitacional sobre as iniciativas que promover em razão das legislações federal, estaduais, distrital e municipais relativas à acessibilidade.